Olá pessoal, vamos resolver uma questão. De novo, se já souber resolver, se já tiver entendido na aula, não precisa assistir tudo, só faça as questões. Vou fazer aqui todas elas, então talvez demore um pouquinho, mas se você já tiver entendido, não precisa assistir, isso aqui é mais como um material de apoio. Então vamos lá. Vamos fazer as questões em R3. Ele dá primeiro essas duas bases pra gente. Pessoal, essa daqui é a base canônica. Uma coisa que eu quero dizer sobre ela é o seguinte. Ela sempre vai ser essa base que tem cara de matriz de identidade. Vocês estão vendo? Ó, primeiro vetor assim, segundo vetor assim, terceiro vetor assim. Vejam que é uma matriz de identidade. Aqui no meio, na diagonal principal, só tem uns e o resto é zero. Beleza? O que muda é que a gente viu na aula canônica de 2 dimensões e aqui eu tenho canônica de 3 dimensões. Ele dá também pra gente essa base gama aqui. E aí, começa perguntando, mostre que gama é uma base de R3. Para ser uma base de R3, como R3 tem 3 dimensões, a gente precisa de duas coisas. Ela precisa ter 3 vetores e precisa ser ali. 3 vetores ela já tem, ó. 1, 2, 3. Então, beleza, é. Vamos ver se ela é ali também. Quando a gente escrevê-la, a gente vai ver se ela tem um pivô em cada coluna. 0, 0, 0, menos 1, menos 1. Temos um pivô aqui e aqui temos um pivô. Não temos um pivô na terceira coluna por enquanto. Vamos ter que escalonar. Para escalonar essa base aqui, vamos fazer o seguinte, trocamos a segunda e a primeira, e ela vai ficar isso aqui, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1. Agora eu vou fazer linha 2 menos linha 1 e colocar o resultado na linha 2. Então aqui a gente fez, né, linha 1, linha 2. E agora o segundo passo, que é esse aqui. Então, a linha 1 continua igual, a linha 3 continua igual, e a linha 2, linha 2 vai receber linha 2 menos linha 1. Então, linha 2 menos a linha 1, 0. Linha 2 menos a linha 1, 1. Linha 2 menos a linha 1, 0. Agora, vamos fazer o seguinte. Linha 2 mais a linha 3 na linha 3. Deixa eu puxar um pouquinho aí a tela. Então, essa mais essa e vou colocar o resultado na linha 3. Então, vamos lá, 1, 0, 0, 0, 1, 0. E agora, essa daqui vai ser linha 2 mais linha 3, ó. 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0 também. Menos 1 mais 0, menos 1. Agora eu tenho um pivô em cada coluna, portanto, LI. Fechou? Compreendido? Tá. Então, assim, na questão 1, a gente diz, mostre que gama é uma base de R3. Então, a gente sabe que tem 3 vetores, checado, que é o primeiro, segundo, terceiro, e a gente sabe que é LI, que é o que a gente acabou de fazer, a conta que a gente acabou de fazer. Portanto, é uma base de R3. Beleza, gente? Segunda questão. Na segunda questão, a gente vê o seguinte. Encontre uma matriz de mudança de base de gama para a base canônica. Ou seja, ele quer essa matriz aqui, ó, que vai mudar de gama para canônica. Beleza, para transformar da gama para canônica, a gente tem aquele jeito super simples de fazer, que é o quê? Escreve a matriz aqui e faz da gama para canônica, de qualquer base para canônica, basta a gente colocar os vetores como se fossem colunas. Primeiro vetor, fechou. Segundo vetor, fechou. Terceiro vetor, fechou. Acabou. Então, a segunda questão é só isso aqui. Terceira questão. Eu vou deixar ela aqui porque eu acho que a gente vai usar para a terceira. Terceira questão. Encontre a matriz de mudança de base da canônica para gama. Poxa, gente, se da gama para canônica é essa daqui,
Da canônica para gama, que é o contrário, ó, de baixo para cima, seria o quê? A inversa disso aqui. Para calcular a inversa, o que é que eu faço? Vou trazer aqui para o cantinho, vai ser... Eu coloco a matriz que a gente tem. Opa. Coloco aqui um tracinho, um pontilhado, qualquer coisa, e aqui a matriz identidade. Nosso objetivo é o quê? Quando essa daqui, e vamos escalonando, quando essa daqui virar a identidade, o resultado, ou seja, a inversa, vai ser essa daqui. A gente fez isso lá no finalzinho da aula passada, se eu não me engano. Vou descer um pouquinho para a gente fazer a conta. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é L3 vezes menos 1, para desaparecer esse 1 daqui. Então, L3 vezes menos 1. Quando a gente faz isso, vamos fazer do jeito fácil, copia e cola. L3 vezes menos 1, a L3 vai virar 001, né? Porque eu estou multiplicando por menos 1. 0 vezes menos 1, 0, 0 vezes menos 1, 0, 1 vezes menos 1, menos 1. Então, isso aqui vai ficar 0, 0, menos 1, beleza? O que a gente tinha, multiplicou por menos 1 e deu esse novo resultado aqui. Próximo. Minha ideia é que isso aqui tem que virar identidade. Vejam que aqui não tem 1. Então, para transformar esse cara em 1 vai ser chato. Vamos trocar a linha 2 com a linha 1. Linha 2, trocar com a linha 1. Isso aqui vai ficar da seguinte forma, ó. A linha 2 vem para cima, enquanto a linha 1 vem para baixo. Fizemos a troca. Beleza? Agora, ó, já temos uma coisa bonita. Tem 1 e 1, já facilita a nossa vida. A gente tem que tirar esse 1 daqui e esse menos 1 daqui. Para tirar esse menos 1, eu vou somar linha 1 mais a linha 3. E o resultado vou colocar na linha 1. Vai acontecer isso aqui, ó. A gente copia todo mundo menos a linha 1 e faz o resultado. Linha 1 mais a linha 3, ó. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0. Que era o que a gente queria, zerar esse cara. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 0 menos 1, menos 1. Com isso, falta só arrumar esse 1 daqui. Então, vamos lá. Para arrumar esse 1 daqui, eu vou fazer linha 2 menos a linha 1. E o resultado eu vou colocar na linha 2. Então, aqui a gente vai ter nossa matriz igualzinha. Eu só vou substituir quem? A linha 2, que é o que a gente está colocando no nosso resultado. Resultado de quê? De L2 menos L1. Ó. L2 menos L1, 0. L2 menos L1, 1. L2 menos L1, 0. L2 menos L1, 1. L2 menos L1, menos 1. L2 menos L1, 1 positivo. Com isso, a gente tem que o nosso resultado é essa matriz aqui. Por quê? Quando a gente começa com uma matriz qualquer e a identidade do outro lado, escalona. Quando a matriz do lado esquerdo vira a identidade, a matriz do lado direito já virou a inversa da matriz original que a gente tinha. Portanto, o resultado da terceira questão vai ser isso aqui. Fechou? Claro, precisa de toda essa conta, mas não é uma conta difícil. Talvez seja demorada de escrever, principalmente quando a gente quer fazer organizadinho. Para a gente colocar o resultado bonitinho aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. A matriz original elevada a menos 1 é igual a isso aqui. Ou seja, a inversa da matriz original é essa daqui, que é o nosso resultado. Fechou? Achamos a terceira questão. Agora ele diz o seguinte, ó. Calcule esse produto aqui, ó, o produto da matriz de mudança de base da canônica para gama vezes da gama para canônica. Este resultado aqui, vou escrever isso aqui ali embaixo, só para a gente entender.
O que ele está pedindo, gente? Ele está pedindo para a gente multiplicar a matriz de mudança de base, que é canônica para gama. Vou escrever o gama aqui. Como que escreve gama? Assim, né? Vezes a matriz de mudança de base de gama para canônica. Quando a gente faz isso aqui, é como se a gente estivesse cortando. Cortando quem? Olha só, aqui eu saio de gama para canônica, de canônica para gama. Então, quem eu estou cortando são esses dois aqui. O resultado que eu tenho vai ser a matriz de gama para gama, que a gente já sabe que vai dar identidade. Por quê? Porque se eu tenho um vetor que eu quero transformar ele na base gama, nele mesmo, na mesma base gama, eu estou transformando ele nele mesmo. Isso aqui é a matriz de identidade. É uma das propriedades que a gente viu lá na aula. Estou com a aula aberta aqui. Foi uma propriedade que a gente viu aqui, ó. Mudar e desmudar é multiplicar uma matriz pela sua própria inversa. Isso dá identidade. Vamos provar vendo isso agora. A gente tem a matriz... Ó, o pior que eu apaguei, né? A gente tem a matriz resultado da letra da segunda vezes a do resultado da terceira, que era a inversa dela. Resultado da segunda era isso aqui. E a inversa dela era, deixa eu ver lá como que era lá na conta que a gente tem guardado. Ok, voltei com a nossa matriz da terceira questão. Então, temos o resultado da segunda, mas o resultado da terceira, que foi o que ele pediu para a gente multiplicar. E o resultado a gente sabe que precisa da identidade, por aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. Multiplicação de matrizes vai ser o quê? O primeiro elemento, que é o elemento 1, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, ele vai ser usando a primeira linha e a primeira coluna. Pessoal, na primeira matriz eu sempre uso linhas, na segunda eu sempre uso colunas. Não tem segredo nisso aqui. Esse resultado daqui vai ser 1 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 0. 1 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 0. Resultado disso aqui, 1. Beleza? Próximo resultado. Eu não vou marcar tudo, senão vai ficar tudo riscado, né? Mas só para entender, a gente está fazendo a primeira linha com a segunda coluna, porque a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Resultado que fica na primeira linha, segunda coluna. No resultado, ele vai ficar na primeira linha, segunda coluna. Beleza? Então, vamos lá. Esse vai ser o primeiro, 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0. Isso aqui vai ficar 1 vezes 1, aqui vai ficar 1, menos 1 e aqui 0. Então, vai dar 0. Como a gente queria. A gente quer que esse cara aqui final dê identidade, senão vai estar errado. Então, vamos lá. O terceiro. Primeira linha com terceira coluna vai ficar onde na matriz? Na primeira linha, terceira coluna. Nesse cara aqui. Como fica a conta? 1 vezes menos 1. Primeiro vezes o primeiro, mais esse 1 agora, vezes esse 1, 1 vezes 1, mais esse 0, vezes o menos 1. Isso aqui vai ficar o quê? Menos 1 mais 1, zerou de novo, porque esse cara dá 0, né? Então, quer dizer que está dando certo. Tirar os rascunhos daqui só para a gente continuar. Próximo elemento. Vou pegar o laranja aqui, ó. Eu quero esse elemento aqui. Esse elemento está em quê? Segunda linha, primeira coluna. Então, esse elemento eu vou usar segunda linha, primeira coluna. Fechou? Fazendo a conta, fica 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais menos 1 vezes 0. 1 vezes 0 deu 0, esse deu 0 também, esse deu 0 também, zerou aqui. Agora, esse elemento... segunda linha, né? Primeira, segunda linha, primeira, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Vamos usar segunda linha com segunda coluna. Vai ficar 1 vezes 1, 0 vezes menos 1, menos 1 vezes 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Isso aqui deu 1 sozinho, 1 sozinho.
esse outro elemento aqui, vamos pegar, sei lá, rosa. Rosa aqui, segunda linha, segunda coluna, eita, terceira coluna, desculpa. Então, vou usar a segunda linha com a terceira coluna, que vai ficar 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 1, menos 1 vezes menos 1. Menos 1, mais 0, mais 1, deu 0 de novo, como a gente queria. Fazendo as continhas aqui, gente, a terceira linha aqui é bem tranquilo, vou deixar vocês fazerem, vai ser terceira linha vezes primeira coluna, o resultado vai aqui. Terceira linha, segunda coluna, o resultado vai aqui. Terceira linha, terceira coluna, resultado vai aqui. Isso aqui tem que dar isso. E, portanto, só vou escrever de novo para tirar esse monte de riscado. Vai dar isso aqui, gente. Exatamente a nossa identidade, beleza? Quando ele pergunta, o resultado faz sentido? Faz. Por quê? Justamente aquilo que eu falei no início. Nessa matriz aqui, a gente sempre começa a perceber da direita para a esquerda. Então, nessa matriz aqui, estamos mudando da matriz gama para a identidade. Nessa outra aqui, estamos mudando de volta da identidade para gama. Então, faz todo sentido que quando a gente multiplica, a gente tem uma matriz que não muda nada. Que essa matriz aqui, se tu multiplicar por qualquer coisa, a qualquer coisa continua sendo ela mesma. Não muda. Portanto, faz todo sentido. Além disso, faz sentido também por quê? Porque quando a gente calculou esse cara daqui, esse aqui, esse era o inverso desse. E quando a gente multiplica a matriz pelo seu próprio inverso, sempre dá identidade. Então, isso faz sentido em 2 níveis possíveis. Beleza? Então, é isso aí. Eu só vou deixar gravada essas 2 matrizes, senão eu vou me perder, não vou conseguir terminar a questão. Mas eu vou apagar o quadro ali. Na questão 5, a gente tem, sabendo que esse vetor está na base gama, ele deu para a gente coordenadas na base gama, e ele pediu para a gente encontrar as coordenadas na base canônica. Então, a gente precisa usar aqui a matriz de mudança de base. Ó, eu estou na base gama e quero canônica, então que vai da gama para canônica. Essa daqui é o que a gente calculou lá na segunda questão. A gente vai pegar essa matriz, multiplicar pelo vetor na base gama, e o resultado vai ser o vetor na base canônica. Então, vamos lá. Essa matriz a gente já calculou na segunda questão, que é esse aqui. Esse vetor é o que ele deu pra gente, que já está na base gama, que foi o que ele deu aqui, ó, 2 menos 1, 3. Então, 2 menos 1, 3. Quando a gente calcular o resultado, esse resultado vai estar na base canônica. Ai, desculpa, estava mexendo no microfone. Esse resultado vai estar na base canônica. Beleza, então vamos lá. Resultado, ó, do mesmo jeito, essa matriz é uma matriz 3 por 3, essa é 3 por 1, porque tem 3 linhas, 3 colunas. Essa daqui é uma matriz 3 linhas, 1 coluna. Perceba que eu posso multiplicar as duas, porque esses 2 números são iguais. E o resultado vai ter 3 linhas e 1 coluna, ou seja, eu vou ter 3 linhas e 1 coluna só. Vou colocar já assim, bonitinho, para a gente fazer a conta. Aqui a gente vai botar a conta e aqui a gente bota o resultado. Então, vamos lá. Esse elemento, primeiro, ele está na primeira linha e na primeira coluna, porque só tem uma coluna. Então, eu vou usar a primeira linha e primeira coluna, porque só tem uma coluna. Vai ficar 1 vezes 2, 1 vezes menos 1, 0 vezes 3. Fechou. 2 menos 1 mais 0, isso dá 1. Próximo, esse elemento está na segunda linha, primeira coluna, eu vou usar segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 1, desculpa, 1 vezes 2, 2. 0 vezes menos 1, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. 2 menos 3, menos 1. No final, vou usar terceira linha com a única coluna, porque eu tenho aqui o elemento que fica na terceira linha, única coluna. 0 vezes 2, mais 0 vezes menos 1, menos 1 vezes 3. No final, eu tenho isso aqui. Esse é o nosso vetor.
Espero que eu não tenha feito nada errado, eu acho que não fiz, não. É isso aí. Beleza, esse vetor aqui, ele está na base canônica, então eu posso escrever ele assim, ó. Na base canônica. Ou simplesmente dizer, na base canônica, as coordenadas são isso aqui. Dos dois jeitos está certo, gente. Ou assim ou assim. Fechou? Ok. Próxima questão. A próxima questão é a 6. Use o resultado anterior para voltar à base gama. Veja só, a gente tinha um elemento na base gama, um vetor na base gama. Transformamos na canônica, que chegou aqui. Agora ele quer que a gente saia da canônica para gama. Como que a gente faz isso? A gente vai usar essa segunda matriz, porque essa matriz aqui é a matriz que sai da canônica para gama. O que a gente calculou lá na terceira questão. Aqui, ó. Uma coisa importante, com certeza, se eu usar essa matriz e multiplicar aqui, com certeza vai voltar para o vetor original, gente. Por quê? Porque esse vetor original é o vetor que representa as coordenadas do vetor U na base gama. Se a gente vai pegar isso aqui, que é o vetor U, transformar na base gama, isso aqui com certeza vai dar o que a gente tinha antes. Mas como ele pede para a gente fazer a conta, que é para a gente mostrar que realmente dá certo, isso é até uma prova real para a gente saber, vamos fazer a conta. Como eu faço a conta, agora é a sexta, né? Nessa conta a gente vai fazer a matriz, vamos escrever bonitinho, matriz de mudança de base da canônica para gama, quando eu multiplico por alguém que está, eu vou colocar assim, por alguém que está na canônica, o resultado é esse mesmo alguém na base gama. Ou seja, é essa matriz aqui, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, menos 1. Vou multiplicar pelo vetor que encontramos. Desculpa, gente, acho que tinha um menos 3 aqui, né? Vou multiplicar pelo vetor que encontramos. Tinha sim um menos 3, não tinha? Tinha sim. E nessa multiplicação a gente vai resultar no próprio vetor lá que era o original. Beleza. Multiplicação de novo, 3 por 3 e aqui 3 por 1. Podemos multiplicar, o resultado vai ser uma 3 por 1, então a gente vai ter uma coluna só. Vão ser 3 elementos só e mais nada. Beleza? Vamos lá. 0 vezes 1, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Isso aqui deu 2. Tá fechando com o original. Próximo. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Isso aqui dá menos 1. Tá fechando com o original, tá fechando com o original. O terceiro tem que dar 3 positivo, e vai dar, né, gente? Porque, ó, 0 vezes 1, 0 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 3. Então, vamos dar 0, 0, mais 3 positivo. Fechou com o original. Fechou com o original, então temos a questão. Tá certo. Tudo que a gente fez agora tá certo. Beleza? Então, fechou. Próxima questão que a gente vai ver, acho que a gente não vai mais precisar desse vetor. Não, não vamos. Ela pede o seguinte, ó. Encontre os elementos. Esse é 1, é 2, é 3, eu não falei pra vocês, mas são nada mais, nada menos que os elementos da base canônica. Encontre esses 3 elementos e compare com as colunas disso aqui. Então, vamos lá. Base é 1, elemento é 1. O E1, gente, ele é esse cara aqui. Toda a vida de vocês, o E2 é o cara que vai ter o 1 no segundo elemento. E o E3 é o cara que vai ter o 1 no terceiro elemento. Então, esses 3 aqui são os nossos elementos da base canônica lá, né? E1, E2 e E3. Ele pede pra gente encontrar eles nas bases gama. O que é que a gente vai fazer? A matriz que transforma a canônica em gama, a gente pega esses elementos que estão na base canônica e transforma na gama. Então, ó, 0, 1, 0, 1 menos 1, 0, menos 1, 1 menos 1, vezes E1. Isso aqui vai dar, de novo, 3 linhas e uma coluna. Já vou fazer meio direto, tá, gente? Ó. Primeira linha vezes única coluna é o elemento que vai dar aqui. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 0. O elemento que vai dar em segundo lugar, ele vai usar a segunda linha com a primeira coluna.
1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Então, ficou 1 aqui. Terceira linha vezes a única coluna, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 0, 0 também. Fechou. Então, esse daqui é o elemento. Isso aqui é E1 na base gama. É esse cara aqui. A gente faz o mesmo para E2 e para E3. Então, aqui, eu vou deixar aqui no cantinho para a gente fazer o mesmo para E2 e para E3. Matriz vezes E2. Isso aqui vai ficar primeiro elemento. O primeiro elemento do nosso resultado, ele vai ser primeira linha com a única coluna. Então, vai ser 0 vezes 0, 1 vezes 1, menos 1 vezes 0. Vai sobrar só 1. Segundo elemento é a segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 0, 0. Só tem menos 1 aqui. O terceiro elemento aqui, ó. 0 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 0. Zerou todo mundo, gente. Esse cara daqui é o E2 na base gama. Então, vamos colocar ele ali no cantinho também. Agora, vamos calcular o E3 na base gama. O E3 na base gama, de novo, vai ser a matriz que muda da canônica para a gama, vezes o nosso E3 que está na canônica, e a gente vai mudar para gama agora. De novo, tem 3 linhas e uma coluna, então é um vetor coluna, uma matriz coluna. O resultado fica primeira linha vezes primeira coluna, ó, 0 vezes 0, 1 vezes 0, todo zerou, menos 1 vezes 1 deu menos 1. Segundo elemento aqui vai ser a segunda linha vezes a única coluna, e de novo vai zerar esse e vai zerar esse, gente. Porque esses dois caras são zero, estão vendo aqui? Então, quem multiplicar ali vai zerar. Então, zerou esse, 1 vezes 1, 1. Terceiro elemento aqui. Terceiro elemento é terceira linha vezes a nossa única coluna. 0 vezes 0, 0 vezes 0, menos 1 vezes 1, menos 1. E isso aqui é o nosso E3 na base gama. Olha só que interessante. E3 na base gama, se a gente juntar os três caras, a nossa base canônica que a gente tinha, a gente transformou na base gama, deu 0, 1, 0, 1 menos 1, 0 e menos 1, menos 1, que é exatamente a nossa matriz que muda da canônica para gama. Olha que bonitinho, gente. Beleza? Vocês estão vendo, né? Isso aqui é a primeira coluna, esse cara é a segunda coluna e esse cara é a nossa terceira coluna. Olha que bonitinho, fecha bem bonitinho todas as coisas básicas. Por quê? Porque quando a gente multiplica qualquer coisa pela base canônica, a gente está multiplicando pela identidade, então vai dar a própria matriz, beleza? Porque esses caras aqui dão a identidade, estão vendo? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, basicamente é por isso. Fechou? Próximo bloco a gente vai ver com outra base algumas coisas parecidas, e no final a gente vai ver de uma base para outra em R3, que é uma coisa que a gente não fez na sala de aula, a gente só fez para R2. Estou fazendo aqui para R3 para aumentar o panorama de vocês, mas as contas são as mesmas, é mais pra gente treinar mesmo. Fechou? Então, até o bloco 2, para quem vai assistir o bloco 2.